Bom, então, retomando, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 5, O Poder do Amor, do livro No Mundo Maior. Na semana passada, a gente viu, no final do capítulo 4, que o Calderaro e o André Luiz estavam estudando o cérebro, acompanhando aquele caso da obsessão entre dois irmãos que foi fruto de um crime, né? E aí, quando eles iriam ajudar, o André Luiz fica surpreso que o Calderaro fala: não, não somos nós quem vamos ajudar, nós não temos condições para ajudar num caso como esse. E aí ele explica o porquê. Falou assim: nesse caso, precisa de alguém com uma capacidade de amar muito maior, muito superior. E aí é quando o Calderaro fala e chega, né? Um espírito de ordem mais elevada que se chama Cipriana. E aí nós vamos continuar a partir daí. A mensageira aproximou-se e saudou-nos, então logo que a Cipriana chegou. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: Felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Então, olha que interessante, né? A Cipriana chegou, observou os dois, observou a cena ali e agradeceu ao Calderaro por ter cuidado ali, por ter preparado o ambiente para que ela agora chegasse e fizesse o processo final. E ela conclui, né? Não, o Calderaro responde quando ela fala isso. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou. Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Então, olha que bonito, né? Ele assim achando que o que ele faz não é nada, né? Perante ao que ela vai fazer, e ela falando, dando a devida importância ao preparo. Ela falou assim: como é que a gente poderia chegar no momento em que eu vou agora agir se você não tivesse iniciado, se você não tivesse preparado? Ó irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. E aí então os dois estavam justificando, né, que a humildade, né, mostra o como que cada um deles, diferentemente de muitas vezes nós que achamos que a gente faz a parte mais importante, que o que eu faço é. Então, os dois falando a minha parte, quem sou eu, né? Mas não é uma falsa modéstia, né? É uma humildade sincera. Os dois colocando, dando devido valor ao trabalho de cada um deles. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Olha lá, não é uma modéstia falsa, é uma modéstia natural. E quando o espírito humilde e verdadeiramente modesto, quando ele é exageradamente elogiado, ele não se sente muito bem. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Então, olha, o espírito que é elevado, que já avançou, mas que tem consciência de que ele ainda tem muito ainda a crescer, a aprender, a continuar evoluindo. Então ela fala assim, apesar de você estar me elogiando ou me dando uma importância maior do que eu tenho, ela fala assim, mas Deus sabe que eu realmente ainda tenho essa distância grande a percorrer. E ela conclui ainda, fala, né? Sou frágil e imperfeita. Imaginem, né? E ela sendo quem ela demonstrou, né, só pela chegada dela, só pelo o exemplo que ela vai trabalhar ali, o André Luiz e o Calderaro já tem preparo, já tem conhecimento, já tem um caminho no bem. Mas o Calderaro também reconhecendo-se ainda limitado, fala assim, aqui nesse caso não somos nós, é alguém além mais aperfeiçoado que vai trabalhar. E é essa pessoa que fala isso, ó. Sou frágil e imperfeita.
e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Então é um espírito consciente, né, de que ainda realmente pode melhorar, por mais que tenha avançado. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Então, olha que interessante. Agora ela está falando que ela, por ser um coração, ser uma pessoa que já tem um amor de mãe, é quem vai conseguir auxiliar nesse caso. Não que ela seja mãe de algum dos dois. Isso nós vamos ver se é realmente ou não é. Mas o que está dizendo é que alguém que tem o amor, como o amor que uma mãe tem pelo seu filho, pode desempenhar esse papel se enxergar aquele irmão como se fosse o próprio filho. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós aquela mulher de extraordinária expressão? Então ela começou a fazer uma oração e o André Luiz pensando, meu Deus, o que será que ela está pedindo na oração íntima dela, né? Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Então, o André Luiz estava imaginando, né, qual é o grau de prece, né, de elevação da prece dela, porque ele começou a perceber, já vindo do alto, uma suave luz e invadir, né, a fronte da Cipriana. Oi, Thelma. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Acabamos Tudo. de começar aqui, nós vamos então agora acompanhar a ação desse espírito mais elevado de luz, né, que tem uma capacidade de amar acima daquilo que a gente está acostumado, acima daquilo que o próprio André Luiz e o Calderaro quem disse, né? Quem eles estavam capazes de amar, né? Dessa maneira. E aí o André Luiz segue descrevendo. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-lhe-se-lhe no ser. Quer dizer, o André Luiz viu aquela luz descendo e ele falou, parecia que aquilo estava sendo absorvido pelo perispírito dela, porque ela estava emitindo mais luz também. Escoados alguns momentos, circundava fulgente, refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax, das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo. Murilo era um pintor, né? Então o André Luiz achou que ela parecia a Madonna do quadro desse Murilo, em milagrosa aparição. Então parecia uma Nossa Senhora, né, verdadeiramente. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Então vocês se lembram que quando terminou o capítulo anterior, o doente, né, dormiu e o espírito dele, emancipado do corpo,
começou a entrar como se fosse, numa luta com o espírito do obsessor. Então eles estavam em constante briga ali, né? Um agredindo o outro verbalmente ou não, mesmo que fosse parcialmente material falando, né? Materialmente falando. Mas o fato é que então o estado vibratório dos dois era muito ruim. E o que o André Luiz está descrevendo, que naquele momento ela, da oração dela, ela se mostrou com a verdadeira luz, talvez, que ela possuía. Então ela parecia já um espírito transfigurado, um espírito mais elevado. E o poder que ela tinha, inclusive, fez com que se modificasse o padrão vibratório daqueles dois que estavam brigando, só pela presença. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Então eles não estavam vendo ainda a Cipriana, eles não estavam vendo o Calderário e o André Luiz, como foi dito ali atrás. Mas ela chegou, se elevou, estendeu as mãos e, de alguma maneira, eles perceberam aquela vibração e se aquietaram. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Então, nesse momento, eles estavam tentando procurar, né, da onde vinha aquela mudança. Eles perceberam algo envolvendo eles. E eles procurando, nesse momento, ela tocou no órgão visual, né, do perispírito deles. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Então foi só depois desse momento, como se ela tirasse algumas vendas espirituais deles, ela potencializou a capacidade visual deles para que eles pudessem enxergar eles que estavam ali. E eles viram com um assombro grande, porque eles não imaginavam que eles estavam com presença ali, né, na briga deles, naquela discussão deles. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos. Eu acho interessante o que o André Luiz vai descrever aqui, porque isso explica uma série de coisas que algumas pessoas dizem que vêm, né? Ou de uma aparição espiritual, ou num sonho, seja lá onde for. Mas olha o que ele está explicando. A julgar que cada um de nós enxerga de acordo com os conhecimentos que nós temos, cuidaram que fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Então, quando você só tem no seu conhecimento que o ser sublime só é Deus, ou Jesus, ou Maria, quando você vê um espírito de luz, você julga por aquilo que você acha que é possível. Então, é como o André Luiz está falando, para eles, ela parecia com uma Madonna, como o André Luiz descreveu. Mas para eles eram a mãe de Jesus. Ela era a mãe de Jesus. Então, eles enxergaram a Cipriana pela luz que ela emitia por uma mulher como se ela fosse Nossa Senhora. Definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. Então, por que algumas pessoas, por exemplo, julgam ter visto a Deus, por exemplo?
Apareceu um espírito de luz e a pessoa atribui aquele espírito de luz ser Deus. Porque para aquela pessoa só pode ser Deus. Daquela maneira, com aquela luz, com aquela. Da mesma maneira que agora, por exemplo, um espírito de luz feminino, para eles, porque religiosamente eles só entendem dessa maneira, a presença da Cipriana ali para eles é como se fosse Nossa Senhora visitando. Isso é um problema? Não. Isso é a maneira, é o que estimula essas duas pessoas a uma fé mais intensa. Mas é isso que o André Luiz explicou aqui e para que a gente entenda como, às vezes, nós também podemos julgar pela visitação de um espírito de luz ser determinada pessoa ou determinada entidade que muitas vezes é fruto da limitação da nossa capacidade de entender. E aí, quando eles vêm e acham que é Nossa Senhora, né, ou principalmente, como ele falou, o doente, primeiramente, né? O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. Começou a chorar, achando que estava realmente sendo visitado por Nossa Senhora. Quem não choraria, né? O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora lhe fosse a ele mesmo concedido. Então, aquele que era o obsessor, por ele se achar injustiçado e querendo que Deus puna, ou que Deus, ou que Nossa Senhora interceda em favor dele, ele achou que essa entidade, se fosse Nossa Senhora, estaria ali para fazer a justiça ao que ele foi injustiçado. E aí o doente, ajoelhado, chorando, fala: Mãe dos céus! Clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Olha, ele se sente, na verdade, não no merecimento de receber uma visita de Nossa Senhora. Porque ele, a consciência dele culpa ele. Foi o que a gente viu também nas leituras anteriores. A consciência culpada de um crime faz com que a gente, qualquer um de nós, não consiga se livrar disso, por mais que fuja. Ele fugiu. Ele fugiu tentando trabalhar de outras maneiras. Ele fugiu tentando ter uma família. Mas ele não conseguiu apagar da consciência dele aquele crime. E por isso que nesse momento ele fala assim: eu não mereço a sua presença, eu sou um criminoso. Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhor. Então ele está realmente ali abalado, sinceramente arrependido, mas na concepção dele ele não merece perdão, ele não vai ter perdão. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana acercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Então, deu uma certa dignidade para aquele espírito, né? Para aquela alma sofredora, mas ele continuou ajoelhado ali, mas colocou ele mais ereto, mais em postura mais firme, né? Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito da sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo. Então, olha, aqui fica claro que ela não era mãe dele. Porque talvez a gente possa imaginar, não, acho que era a mãe dele, né, que foi visitar ele. Não, é alguém com a capacidade de amar como uma mãe. E aqui fala, a Cipriana se informou das minúcias necessárias para cuidar daquele caso.
porque chamou ele pelo nome. Então não é porque ela já conhecia ele de encarnações passadas, mas porque ela está querendo ajudar. E ela ama, de fato, mesmo sem conhecer. Ela ama porque ela conhece a possibilidade de falha, de erro, que os seres humanos são capazes de fazer. E ela já deve ter passado por isso com outras pessoas. Mas mesmo assim ela aprendeu, né, a renunciar, a amar, a perdoar. E por isso uma pessoa como essa é chamada a ajudar, independente de quem seja essa pessoa, se tenha vínculo próximo ou não. E aí ela fala: Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Então aqui ela já deixa claro: eu não sou Nossa Senhora como você acha que eu sou. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. Então, olha aqui, ela está esclarecendo: não sou Nossa Senhora, sou uma irmã sua na eternidade, porque todos nós somos irmãos, mas eu também fui mãe. E eu sei o quanto sofres, porque eu já experimentei situações como a que você talvez esteja passando. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através do espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem! Exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: sei disso. Então, olha que bonito, né? Porque é bonito a gente ver uma história quando a gente está de fora, mas eu acho que o maior aprendizado que a gente tem é começar a tentar passar isso para o nosso dia a dia, ou tentar a gente se colocar na situação dele ou dela. E quando a gente está com a emoção abalada por algo que alguém me fez ou por algo que eu fiz para alguém, como é que eu me comporto, né? E aqui ela está se mostrando, né? Ela está se colocando para que ele entenda que ela compreende, ela não está julgando, não está condenando, não que ela aprove o que ele fez, mas ela está ali na condição de alguém que ama, que quer ajudar e que conhece toda a história dele. Não é porque ela desconhece que ela está tentando ajudar. Ela fala: sei disso. Ele tenta se justificar falando assim: quer ver como eu não mereço? Eu matei alguém. E ela fala: eu sei disso. Decorridos alguns instantes, em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Então, naquele momento, ela estava ali junto dele, falando com o criminoso, mas agora ela demonstra, de alguma maneira, que ela vai dar atenção ao obsessor. E falando com ele ainda, né? Mas visualmente atraindo a atenção daquele que está ainda uma pequena distância. E fala: por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Então, olha aqui, agora ela falando para ele. Ele falou que ele matou alguém e agora ela perguntando: mas por que você fez isso? Olhando para quem ele tinha destruído a vida encarnada, né? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Quer dizer, quem era você? Mas é interessante que a gente analise cada palavra, cada frase dela como um esclarecimento, não querendo ferir, mas querendo chamar a consciência dele. Por que que você fez isso e como é que você se julgou, né, no direito e com força para quebrar a harmonia divina, para interromper uma vida que Deus deu a ele, que Deus apostou na trajetória dele,
deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Então ela fez essa pergunta para ele, e entendendo o que se passava dentro da mente dele, ela continua. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Então, quando ele se percebeu prejudicado pelo patrão, né? Ele falou assim: o que ele está fazendo não está certo, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. E olha o que ela chama atenção. Às vezes algumas pessoas acham que fazer justiça é aquilo, mas na verdade só estão expandindo a cólera aniquiladora, que aniquila a situação tanto do outro quanto a dele mesmo. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Então, como é que você acha que você estava fazendo justiça, querendo equilibrar a vida, matando alguém? Então, que incoerência é essa? Como conciliar a justiça com o crime? Olha isso, como é que a gente pode tentar ajudar alguém que fez algo de errado, fazendo algo pior ainda? Quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida, faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Olha, isso faz muitos anos que você concretizou esse crime, esse homicídio, achando que com isso você tinha lavado com sangue aquilo que ele te devia. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Quer dizer, olha aqui, ó, aí a consequência. Ele fez errado? Fez. Mas o outro piorou a situação, porque aí ele, ao invés de perdoar, como Jesus ensina, ao invés de ele compreender e ser flexível, não, ele foi incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Então aí ela fala: você fez isso pensando que era o certo, mentalmente achando, justificando aquilo como sendo o que se deveria ser feito, por eu fui prejudicado, eu vou agora cobrar. Vou agir de maneira a fazer com que aquela pessoa sofra as consequências do crime que ela fez. Mas com isso cometendo um crime ou agindo de maneira totalmente diferente daquilo que o Cristo nos ensinou, e aí agora a sua consciência te cobra. O que você fez com o teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Então agora você está colhendo as consequências daquilo que você fez achando que estava sendo justo. E o outro está também continuando no erro. Então olha como isso fica um ciclo interminável se nenhum dos lados perdoa. Então ele fez errado porque o primeiro prejudicou ele. Aí agora o primeiro que tinha prejudicado, que foi agora o que recebeu o prejuízo, também não perdoou e agora é ele quem está querendo cobrar. E aí por isso está acabando com a vida dele, achando que com isso está fazendo certo. Mas na verdade os dois estão presos nesse ciclo obsessivo que fica por séculos, por anos, por séculos às vezes. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Então aqui ó, mostrando como o mal não coaduna com o bem. Aquele que faz algo nesse sentido
também vai perder a tranquilidade. Nunca vai alcançar o que o bem verdadeiro consegue levar, que é o que Jesus nos ensina, né? Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo o qual pesado fardo. Então, tudo isso é muito interessante para a gente ver, para a gente entender como que muitas vezes até nós nos vinculamos a uma situação ruim que a gente faz a alguém, ou que alguém faz para nós. E aquilo, por não sabermos lidar da maneira que Jesus ensinou, e achando que isso, assim, é diferente das outras situações, é diferente do que os agora comigo tem que ser assim. E aquilo fica, né? Algo pesado e que fica vinculado àquele espírito. Então é por isso que muitas vezes, né, a gente ouve falar por parte dos verdadeiros cristãos, né, ou dos espíritos de luz, falam assim: quando a gente perdoa, a gente não está, na verdade, tirando as consequências ruins que aquela pessoa que fez errado vai ter que lidar. Quando a gente perdoa, a gente está se libertando de um mal que eu recebi, mas que quando eu não perdoo, eu escolho absorver aquilo. Então, alguém me fez algo de ruim e Jesus me ensinou a amar e a perdoar. Mas eu não sei fazer isso ainda. Então, o que que acontece? Eu escolho absorver o mal. E aí eu vivo no mal. Eu vivo mal. Eu vivo num ambiente de sofrimento, de angústia. E nós vamos ver até o fim desse capítulo o como isso tudo é muito verdadeiro. E por isso que esse capítulo é maravilhoso e se chama O Poder do Amor. O poder de agir de maneira diferente, de enxergar, de conseguir sentir de maneira diferente. E aí vamos seguindo com o que ela está falando para ele. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Então, olha isso, você quando sofreu esse prejuízo, você poderia ter seguido um caminho mais leve, mais reto, mais curto para o seu bem-estar. Mas você entortou o seu destino achando que estava exigindo um direito que você tinha por direito. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Então, apesar dele ainda buscar fugir, tentar encobrir, né, aquilo que a consciência dele pede, ele está fazendo inúmeras, né, situações na vida dele que não está resolvendo, está só tornando ele cada vez mais triste e aparentemente mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Olha agora ela perguntando, por que que no momento em que a sua consciência pesou, ao invés de se afundar em trabalho, em querer ganhar dinheiro, né, se esconder por trás disso tudo, por que que você não escolheu fazer uma oração santificante, elevada, para poder colocar o seu espírito mais próximo do padrão de Jesus? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Então, por que que você realmente não pediu perdão? Foi atrás de quem você prejudicou. Se a sua consciência te cobra por algo que você fez para ele, por que que você não vai lá e não tenta devolver aquilo que você tirou dele, essa tranquilidade, ou pelo menos vibrar de maneira diferente para ele? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas,
a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobava a condenável procedimento. Então você fez de tudo, mas a sua consciência nunca vai te deixar enquanto você não resolver isso, enquanto você não sanar isso. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Olha que bonito isso. Independente do tempo que leve, independente do tamanho do crime, do tamanho do problema, nunca é tarde, nunca vai ser tarde para qualquer um que cometa o mais bárbaro dos crimes que possam ser analisados por aí, para qualquer um de nós que ainda temos dentro de nós, carregando dentro de nós, coisas que nós sabemos que prejudicamos a alguém, que ainda não estamos lidando bem ou estamos tentando e não estamos conseguindo. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Então, olha aqui. Aqui está, talvez, a diferença. Eu quero parar para que a gente analise. Por que, que a Cipriana tem a capacidade de fazer diferente? Quando a gente analisa ou quando a gente conversa, vamos supor, com um espírito obsessor num centro espírita, ou com uma pessoa que cometeu algo muito condenável, um crime muito bárbaro aqui entre os encarnados. Geralmente a gente conversa com essa pessoa ou com esse espírito em tom de superioridade. Assim, ah, meu amigo, não é isso que faz. Mas a gente se colocando numa posição assim, ó. Eu não faria isso, eu nunca fiz isso. Como se eu fosse superior. E, na verdade, dando determinadas toques, né, determinados toques na conversa, determinadas conselhos que ferem, na intenção de fazer aquele espírito sentir o peso daquilo que ele fez. E então talvez o André Luiz e o Calderaro, porque tivessem conhecimento do assunto, mas não amor, eles falariam com ele com uma série de frases de sabedoria, mas sem verdadeiramente amar aquela pessoa. E porque a Cipriana falou tudo o que ela falou, que é verdade, mas para quê? Para agravar a situação da consciência dele? Não, ela fala, ó, contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Quer dizer, nós não estamos aqui para te castigar mais e nem para te tornar mais infeliz, trazendo isso tudo à tona. Vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. Então, o sentimento dela é verdadeiramente daquele que quer ajudar aquele, não fazer ele pagar. Eu quero te ver reerguido, meu irmão. Eu quero te ver começando um caminho de regeneração. Eu quero que você seja uma nova pessoa. E ela continua falando: olha isso. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quer dizer, quem de nós pode condenar alguém? Porque todos nós passamos também por situações que a nossa vida encarnada nos faz agir muitas vezes de maneira bem
distante das leis divinas. Nessa encarnação ou em outra. Se nessa a gente não foi capaz ou não está sendo capaz de determinadas coisas, mas eu tenho certeza, se a gente fizer uma análise bem sincera, nós vamos encontrar muita coisa que a gente ainda é capaz de fazer. Mas coisas mais pesadas, por exemplo, como matar alguém. Eu imagino que num passado, talvez que a gente não se lembre, a gente tenha isso na nossa história, ainda de espírito mais primitivo, mais selvagem. Então, e ela fala, então, quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Quer dizer, e é exatamente isso que Jesus ensinou na passagem da mulher adúltera do Evangelho. Quando todo mundo estava condenando tudo que ela tinha feito, Jesus, a única coisa que ele pede para quem de vocês estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E ninguém em sã consciência tem condições, porque sabe que todos nós temos pecado. Todos nós temos desvios, equívocos. E aí ela fala: não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Olha que lindo isso. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio. Olha aqui, ela fala, olha, esses espíritos de luz falando, se ela, né, traz isso para nossa consciência, né? Muitos de nós em outro tempo penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Então, ela trazendo tudo, o resumo do que Jesus nos ensinou, está aqui. Então, todos nós temos, nenhum de nós podemos falar que não passamos pelo caminho que você está passando, mas nós refizemos esses caminhos através do perdão e da humildade, através de uma luta cheia de lágrimas, muitas vezes, para nos reconstruir e aprender a amar somente esse movimento que nos salva de verdade e nos reconstrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Passada longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. Olha isso. Em nome de Deus, ele me designou para que nesse momento eu seja tua mãe espiritualmente, porque qualquer um que quer bem, quer regenerar um espírito criança, né, como ele, no caminho certo, pode ser considerada mãe espiritual. Então, depois de tudo que ela falou, ela apontou as verdades, mas ela falou de amor, falou que ela estava ali para regenerar ele, porque ela queria o bem dele, não porque ela queria piorar o sofrimento dele, abriu os braços e acolheu.
Levanta e vem para mim, eu sou tua mãe aqui nesse momento. O enfermo de olhos brilhantes e lacrimosos ergueu-se, qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou. Então, olha aqui, eu acho interessante isso, né? Às vezes a gente esquece, a gente acha que a gente já não é mais criança. Porque eu já tenho tantos anos, porque eu já estou em determinada fase da minha vida. Mas nós seremos sempre criança quando ainda não estivermos atingindo maturidade espiritual. Então imaginem ele, um adulto já cheio de filho, que venceu na vida. Mas ela, sim, alguém crescida espiritualmente, acolhendo aquela criança espiritualmente. E aí ele fala: merecerei tamanha graça? Então, olha isso, ele ainda não se perdoa. Ele ainda acha que ele não merece aquilo. E ela fala: como não, filho meu? O pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Quer dizer, Deus não condena. Aqui também está a confirmação daquilo que a gente, em muitas encarnações e em outras religiões, não entendeu dessa maneira. Acha que Deus vai condenar eternamente um filho seu porque erra, porque está equivocado, porque ainda não é capaz de amar dessa maneira. Mas não, Deus é amor acima, muito acima do amor que a Cipriana está nos demonstrando. E aí ela fala: como não? Como você acha que você não merece? Nosso Pai não nos responde com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração. Mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado. Olha aqui está a diferença. É diferente quando a gente faz tudo isso, às vezes da boca para fora, ou porque o raciocínio me manda fazer assim. Mas não, ela estava fazendo tudo isso e aquilo era a essência do espírito dela. Então, tamanha meiguice havia naquele abraço que outros circunstantes que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. Então é porque eles sabiam que ela não era a verdadeira mãe dele. Mas o André Luiz está descrevendo exatamente isso. Nesse momento, não dá para dizer que ela não era mãe. Ela agia, ela se comportava como se fosse a verdadeira mãe dele. Verdadeira mãe, o que é verdadeira mãe? Né? Aquela que gerou aquele espírito naquela encarnação? Sim, é assim que a gente talvez possa julgar. Mas não, a gente sabe que perante Deus somos todos irmãos, assumindo papéis diferentes no palco das encarnações. Mas esse vínculo é muito forte, é muito grande entre pais e filhos. É sim. E é isso que o André Luiz está falando. Qualquer um que visse a cena iria julgar que ela tinha sido mãe de sangue de alguma encarnação dele. E não tinha sido, ela somente tinha atingido a capacidade de amar além das fronteiras da sua família. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Olha isso ele falando para ela, né? Ela mesmo, sem ser a mãe dele, ele falou assim: o que eu estou recebendo de amor seu, eu nunca recebi de ninguém na terra. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana amimou-o bondosa e explicou: é imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. Então ela conseguiu, a Cipriana conseguiu transformar o estado de espírito daquele irmão culpado, né? Daquele irmão cheio de
coisas que a gente sabe que ele vai ter que lidar ainda. Ele não está simplesmente agora, porque ela ama ele, livre de ter que lidar com o que ele fez. Mas ela transformou o estado de espírito dele para poder ajudar ele de verdade. A essa altura, voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. Olha que legal, não era só o André Luiz que estava chorando com a cena, emocionado. O companheiro tinha-as abundantes a lhes deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar corações. Olha isso. O Calderaro, o André Luiz, nós, né, presenciando uma cena, e olha o que o Calderaro fala, que seja a nossa vontade também. Que Deus possa permitir que um dia a gente tenha a capacidade de amar como a Cipriana, que tem o poder de transformar corações verdadeiramente como ela está fazendo, e não como o que o próprio obsessor estava fazendo, querendo fazer com que ele pague por aquilo que ele fez com o mal, retribuindo o mal que ele recebeu com o mal. E isso só aumentando a angústia para os dois lados. Ao passo que somente o verdadeiro amor é o que é capaz de solucionar essa situação. E por hoje nós vamos parar por aqui, porque agora vai entrar no momento em que a Cipriana agora vai dar atenção ao outro, ao obsessor. Então, até agora nós vimos, chegamos quase no meio do capítulo. Não sei se nós vamos conseguir acabar o capítulo na semana que vem. Mas nós chegamos quase no meio do capítulo, mas eu acho que a gente tem que parar aqui, porque agora encerrou uma fase desse cuidado que ela está tendo aqui, que é cuidar do Pedro, daquele que matou o irmão ali, que agora está cobrando, né, o troco daquilo que ele recebeu. E aí na semana que vem a gente vai então entrar no item 3, quando ela vai começar agora a falar com o verdugo, com o obsessor. Certo? Alguma coisa que vocês queiram falar, acrescentar? Mãe, o microfone não abriu ainda. Clica na tela, aparecendo o microfone, você clica no microfone. Da outra vez você também teve dificuldade, mas você conseguiu. Você lembra? Como que você fez? Thelma, Gandolf, alguma coisa? Tudo jóia? Tudo jóia. Maravilha. Oi, Marco. Mãe, não conseguiu ainda? Clica aí, clica na tela. Ele vai aparecer os ícones, não vai aparecer? Ah, Pronto, ela conseguiu. conseguiu, pode falar. Pode falar. Cadê? Tudo bem. É só falar. Eu acho que todo esse capítulo aí inteiro é tão importante para a gente colher o que nós precisamos, porque nós precisamos muito nas atitudes da vida da gente, Certeza, né? tá? Porque nós precisamos realmente, porque para ela ser tão frágil, o que nós somos, então? Exatamente. Se ela é frágil e imperfeita, o que que nós somos? Não estamos nada. É. Então, o que nós temos é que lutar, aprender e ir para frente. Exatamente. A gente tem que ter o espírito de que a gente tem que melhorar constantemente, a gente pode melhorar diariamente. Por isso que a gente É está isso. aqui, buscando entender, mas o entendimento, é isso que eu acho importante da lição que a gente está tendo, né? A gente está entendendo muita coisa, aprendendo muita coisa. Mas o Calderaro falou: saber não é tudo, É verdade. né? A gente vai saber, a gente vai conhecer, mas a gente tem que então depois
fazer com que isso transforme a nossa capacidade de sentir, de verdade. É. Então, que E Deus. poder ajudar a vida dos outros com isso, né? Exatamente. Então, que Deus nos dê essa força, esse caminho, esse amparo para que a gente continue cada vez mais avançando nesse sentido, né? Sim. Mas Certo? nós temos que aprender tanto nós mesmos, porque se a gente aprender bem, aí nós vamos praticar para todo Se mundo, Deus quiser. E Ele quer. se Deus quiser. Sabe? Maravilha! É. Então foi bom que conseguimos fazer hoje. Semana que vem a gente avança. Tá bom? Tá bom. Boa noite Boa para noite, vocês. boa semana para Boa todos. semana. Tchau, tchau. Tchau.